faço um convite a você agora. Abra o seu coração e aceite. Esqueça as desculpas que você tem para dizer não. Shalom, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sejam todos bem-vindos à nossa ministração. Nessa hora nós vamos falar um pouquinho a respeito de um convite todo especial que o Rei faz para mim, que já fez e faz para você, e talvez já tenha feito ou ainda está fazendo, batendo na porta do seu coração, e você só precisa abrir para ouvir esse convite. E eu quero começar falando no livro de Esté, porque o Senhor tratou o meu coração a respeito dessa palavra, me fez ver algumas semelhanças em algumas atitudes dos convidados para a festa, para o banquete, para esse convite tão especial que o Rei faz para mim e para você. E lá no livro de Esté, no capítulo 1, eu vou ler o versículo 10 até o 12, mas vamos estar explanando a história aqui para você. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Queridos, a rainha Vasti, ela é aquele convidado que o rei manda o recado dizendo que a mesa está posta, que a festa está pronta, e ela só precisa comparecer com a coroa, com as suas vestes reais. E ela, não se sabe o motivo pelo qual a rainha Vasti tomou essa atitude, mas ela manda um recado pelos servos que foram chamá-la. Ela manda um recado dizendo que não ia. Ela recusa o convite do rei. Ela deve ter usado de várias desculpas, né? Talvez estou ocupada com o meu próprio banquete, estou com as minhas visitas, tenho algo a fazer de mais importante que atender um pedido do rei. Enfim, nós não sabemos qual foi a desculpa que Vasti deu ao rei para não comparecer ao seu banquete. E o rei, ele se ira e ele pensa assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante dessa recusa? É uma atitude de ingratidão, né, dela, da rainha, porque ela só precisava comparecer à festa. Eu me recuso a acreditar em algumas palavras que alguns pregadores usam, dizendo que o rei queria exibir a rainha Vasti apenas com a sua coroa, sem as vestes reais. Eu não abraço jamais essa causa, essa interpretação, tá? E você vai entender até por que depois lá na frente. E Vasti, ela se torna a rainha deposta, ela perde o seu cargo, ela perde o rei e ela perde o seu reinado por causa dessa recusa de comparecer ao banquete do rei Assuero, que era o seu esposo. E após o rei aplacar a sua ira, vem o momento de ter uma outra rainha. E Esté é escolhida. E o que eu quero falar aqui um pouco para você é que Vasti feriu o coração desse rei. Quando Vasti recusa o convite para comparecer a esse banquete, ela entristece o coração do rei. E você vê que depois Esté, ela, diante de uma ameaça que o seu povo está correndo de ser dizimado, de ser destruído, a rainha Esté, ela jejua porque
naquela época ela só poderia comparecer na presença do rei se ela fosse chamada, assim como Vasti foi chamada. Esté se vê diante de um dilema e precisa jejuar e orar para que ela saia intacta dessa ida dela até o rei sem ser chamada. E você conhece bem, eu creio que você conhece a história. E a rainha Esté, ela jejua por 3 dias sem comer e sem beber, para que ela saia dessa presença do rei intacta, com sua vida preservada. E você vê que quando ela chega no pátio, e que o rei pergunta quem está lá no pátio, e dizem que é a rainha Esté, e ele sabia que ela tinha vindo sem ser chamada, sem ter sido convocada. E o rei estende o cetro de justiça para Esté, e ele não permite que ela seja morta naquele momento. Eu meditando muito, eu tenho esses dias meditado muito nessas passagens bíblicas a respeito dessa história. E o que o Espírito Santo falou ao meu coração foi que o rei Assuero, quando ele pensou no que ele tinha vivido com Vasti, ele pensou: eu chamei Vasti para estar na minha presença, para desejar estar comigo, mas Vasti, ela desprezou o meu convite. Mas a rainha Esté, ela desejou a minha presença sem ter sido chamada por mim. E eu creio que isso fez toda a diferença no coração do rei Assuero, para que ele mantivesse a rainha Esté viva. Naquele momento ele teve alegria no coração, em saber que a sua rainha desejava mais do que tudo naquele momento estar diante dele. E isso com certeza trouxe alegria ao coração desse rei. E quando ela chega diante dele, ele pergunta dela o que é que ela deseja. E ela convida ele e Amã, o secretário principal, para estarem num banquete com ela. Esté, ela teve o discernimento para saber exatamente como ela curaria o coração desse rei. A rainha Esté, no primeiro banquete que ela chama o rei, ela não pede nada e ele diz: o que você quer, minha rainha? Porque eu vou te dar metade até do meu reino. Só que rainha Esté tem um discernimento que eu também, meditando, eu cheguei nessa conclusão. Por que a rainha, eu me questionei, por que a rainha Esté fez 2 banquetes e não um único só? E o que o Espírito Santo falou ao meu coração é que rainha Esté teve o discernimento que o coração do seu rei precisava de uma cura no momento em que ele convoca Vasti para o seu banquete e ela recusa. E agora, nesse primeiro banquete, a rainha Esté, com toda a sabedoria, com todo o discernimento, ela entende: esse é o momento de eu curar o coração do meu rei, do rei Assuero, porque ele foi ferido pela atitude de rebeldia de Vasti em recusar o seu convite. E eles têm ali um momento, naquele banquete tão agradável, tem uma noite agradável, saem felizes do banquete, não só o rei, mas como Amã também. Agora nós vamos ver que nesse segundo banquete do outro dia, do dia seguinte, a rainha Esté diz ao rei exatamente o que ela precisa. Ela precisa ser salva. Ela está dizendo: rei, eu preciso de salvação. Eu preciso do teu socorro, porque este Amã, inimigo da minha vida e do meu povo, está querendo nos matar. E aí o rei, ao ouvir isso, fica indignado com a situação. Queridos, o rei entende que esse convidado Amã é um
convidado indigno para estar ali e o manda para a morte. E agora nós vamos lá em Mateus 22, nós vamos ler de 1 a 14, porque eu quero fazer para você aqui uma ligação entre essa história da rainha Esté a essa passagem da parábola das bodas. Diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homens e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias, e disse-lhes: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa passagem me fez ver muita semelhança na história da rainha Esté e Vasti. Vasti, para mim, ela é esses primeiros convidados que o rei prepara um banquete, está tudo pronto, manda chamar os convidados, mas eles recusam, dizendo: eu estou ocupado, eu não posso, eu não quero. E é muito parecido com o comportamento da rainha Vasti. E eu acredito que você vai perceber uma ligação de uma história com a outra. E eu lendo a história de Vasti e Esté e lendo essa passagem, eu vi muita semelhança. E você vê que após essa recusa, o coração do rei fica muito irado. Os convidados não foram dignos dessa reunião. Sabe aquelas pessoas que o Senhor está batendo a porta do coração, mas elas recusam atender a chamada, recusam atender o convite para estar no banquete com Ele, para desfrutar da presença do Senhor. E aqui nós vemos pessoas que o rei disse: você só precisa comparecer com as suas vestes. Naquela época existia uma cultura de que quando um rei chamava um convidado, ele já enviava as vestes nupciais. As vestes estavam prontas para a festa, para as bodas, para aquela comemoração. E era aqui as bodas do Cordeiro. Era aqui, essa parábola trata das bodas do Cordeiro, do nosso Messias, chamando eu e você, convocando eu e você para estarmos no banquete. E o que Deus falou ao meu coração foi que, após o rei se encolerizar, se irar, porque houve esses convidados que recusaram, e quantas pessoas não têm recusado esse convite, ele novamente abre as portas para que eu e você entremos nesse convite. Ele chama bons e maus, ele chama os gentios. Ele me chamou, ele te chamou e continua te chamando. Caso você ainda não tenha atendido esse convite das bodas para participar,
dessa celebração com o nosso Messias. Eu faço um convite a você agora. Abra o seu coração e aceite. Esqueça as desculpas que você tem para dizer não. Aqueles convidados tinham tudo para comparecer, mas preferiram lidar com seus problemas diários. Um foi para o campo, o outro estava recém-casado e disse, não posso, estou recém-casado. O outro, não, eu tenho o meu comércio. O outro, não, eu tenho que cuidar do meu campo, da minha plantação. Enfim, nós não sabemos a desculpa que cada um tem, mas todo mundo tem uma desculpa quando ele não quer aceitar o convite do rei. E depois que o rei resolve a situação com aqueles servos, ele diz agora para os servos dele, agora vai, chame bons e maus, todos que vocês encontrarem pelo caminho. Queridos, eu não sei você, mas eu estava à beira de um caminho quando o Senhor me encontrou. Eu estava como esses servos aqui que estavam procurando e me encontraram. E eu não me encaixo nem nesses convidados bons, eu me encaixo no convidado ruim mesmo, os convidados maus. Eu estava perdida quando esse servo do Senhor me encontrou na beira do caminho e me convidou para estar nesse banquete. Eu faço parte desses segundos convidados. E eu abri meu coração e disse que eu iria comparecer a esse banquete. E eu ainda estou aguardando esse momento do banquete, porque haverá na eternidade esse banquete, que nós vamos poder nos assentar com o nosso Messias e vamos poder celebrar as bodas, a nossa união com esse noivo. E quando esse rei entra no salão, ele detecta que um convidado, a qual ele chama amigo, ele não está vestido com as vestes apropriadas. E ele diz, amigo, como foi que você entrou aqui? Porque se o rei mandava o convite e a roupa para estar na festa, por que esse aqui, ele não se preocupou em se vestir para estar adequado ao banquete? Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim, que as vestes que o Senhor envia quando ele faz o convite, essas vestes nupciais que o rei está exigindo que esteja no banquete vestido com ela, é a pessoa do Espírito Santo. Queridos, nós não vamos comparecer se nós não estivermos vestidos e revestidos do Espírito. O Senhor vai detectar aqueles que não estão adequados para estar no banquete. E a falta do Espírito Santo é que vai detectar em mim e em você. E olha, o Senhor me deu algumas frases e uma delas eu escrevi assim, você até pode chegar ao banquete pelo convite, mas vai ser necessário para permanecer na festa as vestes nupciais. Atender o convite você pode até atender, mas permanecer na festa, na celebração, apenas se você estiver revestido das vestes nupciais. E aquilo que o Senhor envia como as vestes para mim e para você é a pessoa do Espírito. Amados, uma vez que nós aceitamos o convite para estar no banquete, para estar na presença do Rei, nós vamos precisar estar vestidos com as vestes do Espírito Santo. Caso contrário, nós seremos como esse convidado, a qual ele diz, como foi que você chegou aqui? E ele emudeceu. Por quê? Porque ele não tinha argumento, porque foi dado a ele as vestes. Só que ele desprezou as vestimentas. Ele desprezou a presença do Espírito. Amados, quando nós recebemos um convite para uma festa nobre, um casamento, uma formatura, qual é a primeira coisa que nós nos preocupamos? Que roupa eu vou para essa festa tão chique?
Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou me adornar para ir a esse casamento? Nós já pensamos como eu tenho que comprar algo especial para esse momento. E nós nos preocupamos. Quando nós vamos para uma festa desse jeito, a gente quer usar a melhor roupa, o melhor brinco, no caso das mulheres, os melhores enfeites, nós queremos ir belas, queremos fazer maquiagem, penteados, nós nos preocupamos. E por que nós não nos preocupamos em estar íntegros com as vestes apropriadas no banquete do nosso Rei, do nosso Messias? Quer dizer que nós nos preocupamos de ir a uma festa aqui na terra bem vestidos, mas nós desprezamos muitas vezes as vestes do Espírito para estarmos nesse banquete com as roupas apropriadas. Vê que não combina? Eu não posso me preocupar com o que eu uso aqui e desprezar as vestes do Espírito para estar na eternidade com o meu Messias. Seremos hipócritas, nós somos hipócritas quando nós agimos dessa forma. Eu me preocupo com a festa da terra, mas não me preocupo com a festa do céu. Misericórdia. Misericórdia, Jesus, de nós. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Seremos servos indignos de estar no banquete, como esse homem foi. Não deixe que você chegue na festa e o Senhor diga amarre porque não está vestido adequado. Amarre-o e lance nas trevas exteriores, ali onde vai haver pranto e ranger de dentes. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma e da sua alma, para nós não sermos esse convidado que chegou inadequado, que chegou com as vestes desprezadas, que é a pessoa do Espírito Santo. E o Senhor me deu uma frase que marcou o meu coração hoje pela manhã. O Senhor me deu uma frase assim: há banquetes preparados pelo rei que nós recusamos o convite, como fez Vasti. Mas há outros banquetes que o convidado se torna o anfitrião, como fez Esther. E o que importa é o desejo de estarmos com o rei. E essa deve ser a meta da nossa vida. Aleluia. Há banquetes que o rei prepara e nós desprezamos como Vasti. Mas há convites e há convidados, como Esther, que era só para ser uma convidada, mas se tornou anfitriã, porque ela desejou mais que tudo a presença do seu rei. Aleluia. E essa deve ser a minha meta de vida e a sua meta de vida. Desejar estarmos na presença de Deus com as vestes apropriadas. E sabe por quê, queridos? Porque termina esse 14, versículo 14, dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O convite vem para muitos, mas só uns poucos conseguem permanecer com as vestes apropriadas para estar neste banquete. E você? Como você acha que para chegar nesse banquete você precisa estar? Nós vamos precisar zelar pelas vestes que o rei envia. Precisamos zelar pela pessoa do Espírito Santo, pelo nosso amigo Espírito Santo. Eu não posso chegar no banquete e dizer: eu não vi que o Senhor enviou, eu não percebi que o Senhor enviou as vestes. Não. Você sabe que você tem o amigo Espírito Santo, as suas vestes nupciais, a hora que você desejar, a hora que você quiser vestir, você terá essas vestes do Espírito. Não despreze, querido, a veste enviada pelo rei. Ela é a sua veste nupcial. Uma noiva, ela se produz toda para o dia do seu casamento. Não deixe que você esteja no meio desses muitos que foram chamados e você se perdeu porque não se vestiu com a roupa adequada para estar na presença
do Rei Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que você deseje hoje, que a sua meta de vida, que a minha meta de vida hoje seja: eu preciso me vestir com as vestes nupciais. Eu preciso me vestir com a presença do amigo Espírito Santo. Ele é tudo que eu e você precisamos para estarmos diante do nosso Rei, naquele grande banquete. E eu espero encontrar você lá. E eu espero que você me encontre lá também. E juntos vamos participar desse grande banquete que o nosso Deus preparou para o seu Filho. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra, por esse momento, meu Deus, em que nós compreendemos que nós já ouvimos a voz do convite, o convite já chegou, aleluia, fomos convidados pelo Rei. E o Rei enviou as vestes nupciais, enviou o Espírito Santo para estarmos adequadamente vestidos. Porque assim como a rainha Esté desejou a presença do seu Rei, nós desejamos a presença do nosso Rei Jesus. Pai, nos ensina todos os dias que a nossa meta de vida seja nos vestir com as vestes nupciais, com a doce e gloriosa presença do Teu Espírito. Pai, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, para aceitarmos o convite dessa festa gloriosa, a qual a Tua igreja na terra anseia todos os dias por esse banquete. Meu Senhor, como o nosso coração anseia por esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Pai, nos leva para esse lindo banquete, a qual nós desejamos estar vestidos adequadamente. Oh, meu Deus, nos ensina a não desprezar as vestes, não desprezar o convite para estar juntinho do nosso Rei Jesus. Aleluia. Grandes coisas o Senhor fará nesse tempo. Abre corações, Pai, para desejarem e aceitarem o convite do Rei e a se vestir adequadamente para esse glorioso momento do banquete com o nosso Messias. Nós oramos assim, te agradecemos pela Tua palavra, que é tão perfeita, que é tão transformadora. Em nome do Teu Filho amado, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Deus seja louvado na sua vida e na sua casa. Que a glória do Senhor invada todos os dias aquele seu cantinho, porque o Espírito ainda continua nos chamando para aquele cantinho todo especial, onde nós iremos conhecê-lo a fundo e Ele vai nos conhecer também. Amém? Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom, graça e paz.